Sejam bem-vindos aí ao canal Didática Trader. Hoje vamos falar a respeito de Trade System. Você possui um Trade System? Você já se perguntou aí, para quem já opera, claro, se você está tendo bons resultados, está tendo lucro no mercado, ou você faz as operações e está tendo prejuízo. Já se perguntou por que isso acontece? Quais são os erros que você está cometendo? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês basicamente como construir, não só no gráfico, mas também na cabeça de cada um de vocês, como construir um trade system. Utilizei aqui o gráfico de 5 minutos, estamos no mini índice, tá? Mas aí eu repliquei a tela, o mesmo ativo, tá? Vamos colocar aqui em tempos gráficos diferentes, porque uma das coisas que você precisa ter para poder desenvolver um trade system é que tipo de operação que você quer fazer. Existem hoje no mercado, dentro do day trade, você tem scalp, operações muito rápidas que se resolvem em segundos. Você tem dentro do day trade operações de swing, que são operações mais demoradas, né? Buscando aí uma maior quantidade de pontos, né? Então, para que você desenvolva um trade system, um sistema operacional, você precisa saber responder essas perguntas, tá? Qual tempo gráfico você vai utilizar? Coloquei aqui exemplos de 5, de 15 e de 60, tá? É totalmente possível operar nos três tempos gráficos, tá, pessoal? Vocês podem dar uma olhada hoje, nos 60 minutos, o mercado teve essa queda maravilhosa, que foi a mesma queda que nós estamos vendo no 15 minutos, que é a mesma queda que nós estamos vendo nos 5 minutos. A diferença é o seu trade system, que vai determinar como operar e como fazer isso funcionar para que essa estratégia seja lucrativa. Tá? Um trade system, por exemplo, ele pode ser utilizado como alguma ferramenta para confirmação. Por exemplo, vou operar no gráfico de 5 minutos, mas esperando que no gráfico de 15 minutos eu esteja vendo algum sinal ali que confirme o que eu estou vendo nos 5 minutos. Ou seja, usar como se fosse um gráfico âncora. Então, operar sempre no mesmo sentido. Se o gráfico de 5 está caindo, o de 15 também tem que estar. Nunca opere de formas diferentes. Por exemplo, o gráfico de 5 nesse momento está subindo e o de 15 está descendo, você acaba tendo uma divergência. A chance de a sua operação dar errado é muito maior. Então, busque sempre operar sempre no mesmo sentido, que aí você obtém algumas confirmações. E é interessante que você sempre opere numa tendência. E isso deve ser assim, para o seu trade system, deve ser prioridade. Se você não está vendo uma tendência, seja ela de alta ou seja ela de baixa, não opere. Tá? Quando a gente fala em qual o seu trade system, como você opera no mercado, essas perguntas todas têm que estar sendo respondidas e todas as respostas têm que estar na ponta da língua, porque quanto mais claro isso tiver na sua cabeça, mais fácil vai ser para você operar, porque isso significa que o seu sistema operacional está sob controle, está na sua mão. Tá? Vou mostrar aqui para vocês, basicamente, utilizando alguns indicadores, tá? Porque uma das formas com que a gente pode fazer para criar um setup, criar um trade system, é que você utilize confirmações. Essas confirmações podem vir através de indicadores. Aconselho usar mais de um indicador, tá? Mas vamos por partes. Vou iniciar aqui colocando para vocês observarem, colocar uma média móvel de 200 períodos ou de 80 períodos, que seja, tá? Colocamos ela aí. Vou usar a propriedade, vamos colocar aqui exponencial, que eu prefiro utilizar, ela aproxima os preços e fica de uma forma mais legível para nós. Deixa eu aumentar aqui, beleza. Tá? Colocamos a média de 80. Agora vamos colocar aqui mais uma média móvel. Colocar de 20, por exemplo. Tá? Beleza, ela já está inserida no gráfico.
nós podemos também entrar em propriedades dela para colocar ela exponencial, tá? Isso é extremamente importante. Mudar a cor aqui, eu gosto de confirmar com verde, tá? Espessura 2 para ficar mais fácil para vocês poderem visualizar. Aplicou, beleza. Isso, pessoal, são apenas linhas, tá? Não quer dizer nada se você não sabe fazer a leitura delas. Então, o que é o Trade System? O exemplo, só vou operar, por exemplo, vendido quando a linha verde estiver abaixo da vermelha. Então percebam aqui que o mercado ele veio caindo há um bom tempo na parte da manhã. Só que a linha verde, que é a linha de 20 períodos, ela estava acima da de 80. Neste caso, o seu Trade System te permite operar numa venda nessa região? Quando nós falamos de um Trade System, pessoal, ele basicamente ele coloca regras para você. Você só pode operar quando, um exemplo, quando a linha verde estiver abaixo da vermelha, e aí você opera vendido. Quando a linha verde está acima da vermelha, você só pode procurar por oportunidades de compra. Você jamais pode operar vendido. Isso é um Trade System. Consegue entender? E aí, tanto no 15 minutos, que a gente usa como âncora, como nos 60 minutos ou nos 5 minutos, ambos mostram a mesma regra que eu acabei de falar para vocês. Ó, só posso operar vendido nos 5 minutos se a minha média móvel de 20 períodos estiver abaixo da de 80. Percebam, somente nesse ponto é que ele chegou nessa condição. Então o mercado abriu, ele caiu aproximadamente 1.140 pontos para só aí o nosso setup ser validado. Percebam, quando você cria um Trade System, pessoal, ele tem que ser a prova de falhas. Eu sei que é difícil, eu sei que falar esse tipo de coisa é muito complicado, porque às vezes a gente se pega em armadilhas do mercado, mas a ideia é que você coloque na sua cabeça uma forma de operar, e essa forma de operar, quando você rolar o gráfico para trás aqui, ó, ela sempre tem que ser validada, sempre. Olha lá, ó, a média de 20 está acima da média de 80. Se a média está acima, eu só vou procurar por oportunidade de compra. E aí você tem que utilizar algumas situações importantes, como por exemplo, esperar não comprar no topo, esperar sempre uma retração na volatilidade para você comprar barato e vender caro. Esse é um exemplo, tá? Quais são as prerrogativas que vão estar dentro do seu Trade System para determinar se esse é um trade válido ou não? Entendeu? É assim que você monta um sistema operacional. Aí eu te pergunto, por que você não ganha dinheiro? Você sabe por quê? Porque você não parou ainda para pensar e colocar dentro do seu sistema operacional essas pequenas regras. Só vou operar vendido quando, por exemplo, a média móvel de 20 estiver abaixo de 80. Aqui o mercado ele deu uma condição de venda extremamente espetacular, mais de 1.000 pontos. Porém, ela está fora do Trade System. Pessoal, isso é apenas um exemplo, tá, que eu estou passando para vocês utilizando médias móveis. Claro que você pode operar vendido nessa região, só que aí cabe um gerenciamento de risco muito bem planejado e também, pessoal, cabe a vocês criarem o Trade System de cada um de vocês que permitam operar vendido acima de uma média móvel, por exemplo, uma média móvel que está totalmente virada para cima, mostrando um mercado comprador, uma tendência de alta. Percebam, são essas questões que você, na hora de determinar um Trade System, precisa observar, precisa se perguntar, será que se eu vender aqui vai dar ruim ou vai dar bom? Entendeu? É isso que a gente tem que saber. Se você não sabe determinar esse tipo de coisa, acompanhe a gente no canal. Didática Trader está aí para ajudar a todos, tá? São questões que aos poucos a gente vai respondendo. Tem vergonha de comentar no chat? Entra no nosso, manda um e-mail para a gente, é didaticatrader@gmail.com. A gente pode conversar tranquilamente, a gente esclarece as dúvidas, tá? Mas isso é só um exemplo. Lembra que eu falei que para que você tome uma decisão e que essa decisão seja, vamos dizer assim, mais confiável, é necessário que você não utilize, por exemplo, somente um indicador.
Então, nesse caso, a gente pode, por exemplo, colocar um outro indicador aqui. Por exemplo, o volume financeiro é um bom indicador. Olha que bacana. Então, o que acontece aqui? Ó? Você tem, dentro de uma região de queda, mostrando alto volume financeiro acontecendo. Tá? Travou a tela aqui, galera. Boa, voltei. Então você consegue observar que você tem um alto volume financeiro de venda entrando. Isso te permite, tá, tomar como confluência em regiões onde o mercado está se confirmando. A média móvel está virando para baixo, tá? Entrou alto volume financeiro nessa região. Aí, a partir do momento que ele rompe a média móvel para baixo da média de 80, você consegue assim verificar o aumento do volume e confirmar a tendência a entrar numa venda. Percebam que são situações extremamente simples de ser observada. Basta você saber utilizar o indicador, seja uma média móvel, seja o volume financeiro, ou, pessoal, ó, dá uma olhada, olha o tanto de indicador que tem. Tem MACD, tem Keltner, IFR, High-Low, tem um monte de coisa, bandas de Bollinger, tá? E aí, pessoal, essa é a ideia do nosso vídeo de hoje, que vocês criem regras dentro da cabeça de vocês e essas regras têm que ser respeitadas. Tá? Não é necessário que você copie o trade system de um amigo, ou de um youtuber, ou de um operador na bolsa aí antigo. Não, você não precisa fazer isso. Sabe por quê, pessoal? Porque esses trade systems, esses setups, eles funcionam muito bem para as pessoas que utilizam. Você que não está acostumado a utilizar, pode ser que você não consiga se adaptar. E essa falha na adaptabilidade pode prejudicar o seu sistema operacional. E aí o resultado é prejuízo atrás de prejuízo. Tá? E isso não é bom, tanto para o psicológico quanto para o nosso bolso. Tá? O que nós queremos com o mercado é que tenhamos bons resultados, que sejamos sempre lucrativos e que tenhamos dessa forma um retorno financeiro para que os nossos sonhos, os nossos planos sejam aí a cada dia alcançados. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado vocês, tá? É assim que a gente cria um trade system, é assim que a gente toma decisões no mercado para que a entrada na operação, seja de compra ou seja de venda, ela esteja baseada em alguma informação. Tá? Eu tenho lá a confirmação da média móvel de 80 virada para baixo, tenho a média de 20 também virada para baixo. Isso já me dá uma condição de poder pensar tranquilamente numa venda. Certo? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Não esqueçam de curtir, compartilhar, tá? Para que a gente possa atingir o maior público, poder ajudar cada vez mais e mais os nossos amigos. Tá? Até o próximo vídeo e tchau!